E toda quarta-feira nós temos o tradicional comentário do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Tempo passa, acontecem coisas, a maioria delas se repete, porque a história é repetitiva. Mas acontecem coisas que às vezes a gente não entende ou não dá muita atenção. Entre o céu e a terra, muita coisa que a nossa vã filosofia não consegue entender. Acho que era de Shakespeare essa frase. Mas o que nós precisamos é sempre a minha insistência, inclusive em nível familiar. Quando alguém diz, não dá bola para ele, não é assim. Nós temos que ter a consciência de que, da forma como houve a evolução do mundo, uma determinação, na minha ótica, determinação do Criador, daquele que nos criou, do Ser Supremo, do Senhor, de Deus, da maneira como foi feita, os homens não nasceram todos iguais. Nem todos poderão ser a mesma coisa no mundo, porque não daria certo. Então, o que nós temos? E desde os primórdios, nós temos o rei, nós temos o comandante, nós temos o poderoso e temos os súditos. De tal sorte que foi evoluindo ao longo da história da humanidade, especialmente da história escrita. Essa tem 4.000 anos, 2.000 antes de Cristo, mais 2.000 e pouco de lá para cá. Nós observamos que gradativamente foi evoluindo a humanidade. Um grande amigo meu, intelectual, meu cliente, por sinal, uma pessoa intelectual, professor universitário, agora aposentado, me disse, semana passada, que o conhecimento humano está se ampliando de uma forma muito rápida. De tal ponto que no final dos anos 1800 nós tínhamos 2x, a incógnita x, né, de medida, para medida 2x de conhecimento. O ser humano conseguia, durante a sua existência, ter 2x dos conhecimentos gerais. E já em 1930 e poucos, 40 anos depois, ou 1920 e poucos, 30 e tantos anos depois, já se tinha 4x. E a evolução foi de tal forma que hoje não precisa mais de 10, 20, 15 anos, 30 anos para se adquirir mais conhecimentos. Hoje isto está sendo multiplicado momento a momento. Então hoje o homem, de um ano para o outro, amplia 2, 3 vezes o seu conhecimento. Essa explosão tem que nos traz a consciência de que a evolução foi vagarosa. Então os gregos, eu já insisti nisso aqui, falo mais uma vez, 1000 anos antes de Cristo, 1000 anos antes do nascimento de Jesus, já pregavam, lá na Grécia Antiga, que quem teria o poder não seria só o soberano, mas o povo através dos seus representantes. E essa tese foi evoluindo vagarosamente até a dinâmica atual da democracia. Então, os gregos criaram isso. Demos é povo e a administração, o governo. A palavra cracia não é bem isso, mas no sentido da administração. Em determinados momentos, em reuniões em praças públicas, em Atenas ou outras cidades gregas, reuniam as pessoas para tomar decisões, inclusive
com relação ao julgamento de alguma pessoa. E o voto era colocado, escrito, né? A escrita já existia, escrita na casca de uma ostra. É daí que vem a palavra ostracismo. Quer dizer, aquele que era votado para ser eliminado, para cair fora ou para ser preso, aí tinha o seu nome escrito ali pelos votantes, que na verdade não eram todos. Isso foi ampliado com o tempo também. E então daí vem a palavra ostracismo, que era a pessoa que recebia a condenação do afastamento, do exílio, seja lá do que for, ou até da prisão. Mas isso foi ainda por muito e muito tempo seguro na mão dos governantes. De maneira que, lá na Idade Média, o governante tinha todo o poder. O governante, o rei, no caso os governantes eram os reis, tinham todo o poder. Ele fazia a lei através de éditos ou editos, se preferirem, e ele julgava as pessoas. Haviam reuniões na sala do trono, lá na presença do rei, e as pessoas traziam seus problemas e julgavam. O exemplo clássico e bem mais antigo é do rei Salomão, está na Bíblia, de que julgou as duas mulheres que disputavam uma criança só. Ambas haviam ganho um filho, um morrera, e então as duas discutiam o filho que sobreviveu de quem era. E foram julgadas pelo rei Salomão. Por quê? Salomão, uma vez, sei lá se era por semana ou por mês, ele fazia os julgamentos. Então o rei governava, mandava, comandava os exércitos, fazia a legislação e mandava avisar das leis feitas através dos cavaleiros que chegavam nas esquinas das cidades, das vilas, então, e liam o edito. Olha, o rei hoje determinou através do edito número tal que será assim, com relação a tudo, a impostos, a comportamento, seja lá o que for, a legislação. E a executava. É por isso que Luís XIV, e aí já estamos lá nos anos 1600 e pouco na França era o país mais poderoso do mundo na época. Luís XIV, um dos reis mais poderosos da história da França e do mundo, que tinha o atrevimento de dizer l'état c'est moi, quer dizer, o Estado sou eu, Luís XIV. La loi c'est moi, a lei sou eu, Luís XIV. Ele tinha todos os poderes. Mas foi lá na própria França, e naquela época, que os filósofos franceses, Montesquieu, Voltaire um pouco mais moderno, Jean-Jacques Rousseau, criaram, especialmente Montesquieu, que foi o articulador, o montador, a ideia da tripartição dos poderes. Quer dizer, nós vamos dividir. O rei terá o poder de comandar, de executar. Nós vamos fazer leis através de assembleias dos interesses populares. E nós vamos julgar as leis através de juízes. De juízes, que serão aqueles que vão decidir. Então, para tirar o poder total das mãos do rei. Isso já 300 e poucos anos, 400 anos antes de Luís XIV, já tinha, em parte, ocorrido na Inglaterra, quando João Sem Terra, filho de Henrique IV, irmão de Ricardo Coração de Leão, que já tinha falecido, quando João Sem Terra assumiu e abusava da legislação, até que botaram os nobres, os comandantes feudais, os donos de determinadas regiões, os que mandavam em determinadas áreas, botaram um freio no rei e ele teve que fazer a primeira Constituição, que até hoje é a base da Constituição da Inglaterra de 1200 e pouco, para estabelecer os limites dos poderes do governante. Porque, na realidade, depois evoluída, o poder emanava do povo.
E não o governante era dono do poder porque Deus o permitiu. Não, o povo lhe dava esse poder de governar através de legislações e julgar através de juízes. Isso evoluiu de tal maneira que os poderes hoje em dia, em todos os países livres do mundo, vamos tirar fora as porcarias da Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte, Cuba e outras coisas mais. Nos países do mundo, na maioria dos países do mundo, também vamos afastar o Irã, que está confuso, o Afeganistão, aqueles lugares confusos. Não se misturam um poder com o outro. Então, são poderes estanques, quer dizer, limitados, autônomos, têm a sua autonomia, independentes entre si e que têm que viver harmonicamente. Então, tem que viver harmonicamente o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo é o poder mais próximo de nós, o povo, porque nós elegemos os nossos representantes, vereadores a nível municipal, deputados estaduais a níveis estaduais, deputados federais e senadores, porque o nosso sistema é bicameral, 2 câmaras, Senado e a Câmara Federal, que são os nossos representantes mais diretos, mais vinculados, mais próximos, para que façam as legislações e determinem as normas de administração pública. Assim, então, é que deve funcionar a coisa. Então, na verdade, em dias conturbados, as manifestações populares, o andamento, a movimentação, a reclamação do povo tem de ser ouvida, especialmente pelos representantes legislativos e também para que não ocorram revoluções internas, guerras civis e outras coisas mais, tem que ser ouvida pelos governantes. Eu lembro aqui que em março de 1964, lá pelo dia 17, 18, não me lembro, não estou lembrado da data exata, houve uma grande movimentação no país, nas grandes capitais, do povo na rua fazendo uma marcha por Deus pela liberdade, uma marcha com Deus pela liberdade. Movimentos das pessoas reclamando contra aquelas ideias nefastas, impróprias, que não servem para o povo, que estavam sendo dirigidas, que estavam sendo visualizadas, que estavam sendo criadas pelos governantes. No caso, o governante da época, João Belchior Marques Goulart, ele pessoalmente não era um governante com essas ideias, mas estava mal assessorado e isso criou aquele movimento que eclodiu depois num movimento militar que depôs João Goulart. Por que isso aconteceu? Porque o povo não aguentava certas coisas que estavam acontecendo. Porque o povo não aguentava certas intervenções que estavam acontecendo entre executivo e legislativo. Na época, judiciário completamente fora. Então, hoje, se o senhor e a senhora que está me ouvindo, os jovens que estão me ouvindo, estão preocupados com problemas familiares, problemas da casa, problemas do seu trabalho, problemas do seu negócio, a gente reconhece. Mas é preciso que não nos esqueçamos que nós, independentemente disso, que são, claro, coisas necessárias, coisas precisas para a sobrevivência e para a vivência familiar, que nós, independente dessas atividades nossas, nós também temos o dever de não permitir que atrocidades feitas na surdina ou até às claras, por órgãos governamentais ou por governantes suspeitos que não nos servem, desvirtuem aquilo que se criou o nosso país. A partir de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, com febre, doente, aí tinha passado uma noite meio ruim, subiu no seu cavalo e proclamou a República.
De lá para cá tivemos problemas, sim, tivemos alguns momentos, mas tivemos grandes governantes e também tivemos porcarias como essa que está aí hoje. Olha, o que é preciso que se entenda? Que nosso comando nacional, a nossa existência de país livre e importante e grande, e país que estava se destinando a ter influência no mundo, especialmente influência na América do Sul, que já tinha ganho da Argentina e que hoje está perdendo para a Argentina novamente, que nós tenhamos a consciência de que não é possível que certas coisas ocorram. Então, é preciso que a gente se manifeste que não se concorda que um poder se misture com o outro. Tivemos problemas nos 2 anos anteriores com a Câmara e o Senado Federal que não deram o andamento daquilo que se quer. Hoje parece que o Senado também está sendo submisso quando não devia, quando o poder legislativo é o mais importante de todos, porque é o que representa, volto a dizer, volto a insistir, diretamente a nós, o povo, através das eleições. O novo presidente do Senado não está lá dando grande atenção àquilo que deveria dar, senão certas coisas que estão ocorrendo ao arrepio do que é permitido pela nossa legislação e pela nossa Constituição não estariam ocorrendo. Sabem? Em nenhum país do mundo, sério, em nenhum país do mundo livre, se admite que alguém, integrante de um poder de julgamento, de um poder que tem que julgar, vá dizer, em determinada manifestação pública, que vencemos o bolsonarismo. Porque isso é apontar que tem interesse em um lado contra o outro. Pessoalmente, qualquer pessoa pode ter o seu interesse no seu voto. Mas aqueles que detêm cargos têm que respeitar os limites do cargo que se quer. Eu já falei aqui do filho, me esqueci de buscar o rei, que foi da Inglaterra, lá do tempo da Idade Média, do filho do rei inglês que fazia tudo que é atrocidade em Londres e arredores, até o dia que assumiu o poder. E quando assumiu, disse, não, agora eu sou o rei, eu tenho que cumprir a lei. Então, quando alguém, mesmo que nomeado por algum governante que tem interesses em nomear aqueles que lhe favorecem, não deveria ser assim. Do momento que assume o cargo em diante, tem que ter a isenção. Aquele filho do rei da Inglaterra, dali em diante, teve isenção. Certas pessoas, certos cargos atuais no Brasil, não parecem isso. Parecem porque foram nomeados por determinada pessoa, pelo desgovernante que está aí, pelo primeiro mandatário que está aí, e então acham que tem que fazer o que não é possível fazer. Em nenhum país livre, sério do mundo, tem alguém que possa ter o poder de determinar segmentos de inquéritos e julgar e presidir e fazer até audiências audiências com pessoas que estão sob julgamentos e se manifestar e dizer para ele o que pode acontecer caso ele não siga aquilo que tem interesse. Em nenhum país sério do mundo isso acontece. Está acontecendo, lamentavelmente, no Brasil. Então, nós temos que manifestar o nosso repúdio a esse tipo de manifestação, esse tipo de desvirtuamento de determinados integrantes de algum dos poderes, como outro aí que nem ainda sequer saiu de mera representação para denúncia, já estava se manifestando. E agora, quando saiu a denúncia, já está se manifestando que devemos julgar isso breve, como quem diz, vamos condenar de uma vez o Bolsonaro. O que nada mais é do que uma simples vingança de quem antes esteve preso e agora quer se vingar colocando o outro na cadeia. Mas, na verdade, os motivos são diferentes. Nunca, em nenhum lugar, alguém acusou o ex-presidente Bolsonaro de ter comprado nem triplex, nem sítio em Atibaia ou coisa parecida.
O que se acusa é algo que não existiu, que é forjado claramente para querer punir alguém, ou mais do que isso, pior, afastá-lo de eventual pleito futuro, quando o povo pode optar em quem quer votar. Nós estamos mal, o governo está mal conduzido, há um acúmulo de pessoas incompetentes, mal intencionadas, que estão assessorando esse desgoverno e acabando com a nossa estabilidade, inclusive econômica, e permitindo uma suba grande e forte da inflação. Nós temos que nos manifestar, nós precisamos chamar os nossos deputados federais, nós precisamos reclamar deles, nós precisamos manifestar a nossa opinião, nós precisamos dizer em tudo que é canto, não concordamos com isso que está aí. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.